começando mais um programa Nossos Pesquisadores. E hoje a nossa conversa é com a doutoranda Fernanda Guidotti, do ICMC. Fernanda, conte um pouco da sua trajetória acadêmica. Eu, desde pequena, gostei de estudar. Não gostava de tirar nota ruim, chorava. E eu morava numa cidade muito pequena, no interior de São Paulo. E eu queria estudar, fazer faculdade, mas não tinha muita oportunidade lá. E eu entrei numa empresa como auxiliar de escritório, eu não sabia nada de computação. E aí o dono da empresa ofereceu uma oportunidade, eu acho que ele não estava falando comigo na época, para todas as pessoas que quisessem fazer um curso, na época era Delphi, Delphi 6, de programação, que era uma empresa que desenvolvia software de energia elétrica, para água também. E eu quis fazer, eu perguntei, levantei a mão assim, para todas as pessoas, ele falou que sim. E aí ele ficou meio assim, pode fazer. Aí eu fui fazer. Eu adorei. Adorei, aprendi. E aí na empresa eu já passei, de auxiliar, já passei para desenvolvedora de software. Você tinha quantos anos na época? 18. Tá 18 anos. 17, na verdade, ia fazer 18. Tava no colegial ainda. E tinha acabado, tava fazendo cursinho. E aí eu prestei vestibular, não sabia o que eu queria fazer ainda. Aí eu me apaixonei pela informática, pelo computador. Infância, assim, não tinha computador em casa. E aí lá eu tinha e gostei. E aí eu fiz FATEC. Passei no vestibular, 2004, fiz FATEC. Que curso você fez? Eu fiz processamento de dados. Hoje é um curso em extinção. Não tem mais. Porque foi substituído por sistemas de informação, outros cursos. E aí eu fiz processamento de dados. Eu gostei muito. Então eu já comecei na própria universidade, fazer estágio, prestei concurso para dar aula nas ETECs. Então daí dei aula em Bitinga, dei aula em Matão, Araraquara, nas ETECs. E quando eu acabei a graduação, eu e mais 3 mulheres só tinha homem na sala. E aí, mas eu gostava, eu sempre gostei dessa parte de computação, de elétrica, e eu fiz um curso de eletroeletrônica, porque o meu projeto de graduação eu precisava saber os componentes de uma placa, porque eu desenvolvi um robô, né, um braço mecânico que ele pegava caixas de uma esteira e colocava em outra esteira. E aí eu gostei muito. Foi quando eu tive um contato com linguagem de baixo nível. E eu falei assim, eu quero trabalhar com isso. E aí surgiu a oportunidade de fazer mestrado. O meu orientador da graduação me falou da USP. E aí eu falei assim, será? Aí eu vim fazer a prova, passei. Aí eu comecei a fazer mestrado na produção. Aí fiz mestrado na produção, na parte na engenharia de produção, de sistemas de informação. E aí passou os anos, 2 anos, a hora que eu estava no 2º ano, aconteceu um problema de saúde na família. Eu precisei trancar e eu não pude retornar. O projeto já estava quase concluído, mas infelizmente, por forças maiores, eu não pude concluir o mestrado. Mas foi muito importante, porque foi aí que eu tive contato maior e fui saber o que era uma pesquisa. E eu me interessei muito. Então, o seu interesse pela ciência vem desde sempre? Sim, desde pequena eu sempre fui muito curiosa, muito curiosa. E acho que até hoje eu continuo aí. Então, uma chave para ser cientista é ser curioso? Pode-se dizer que sim? Eu continuo sendo curiosa. Então, você tem interesse pela área da computação? Sim. E também pela inteligência artificial. O que é isso? Tudo começou nesse primeiro mestrado que eu fiz, né? Que eu não concluí, na produção. Eu fiz disciplinas no ICMC. E aí eu fiz disciplina com a professora Solange Rezende. Foi uma das pioneiras da inteligência artificial, mulher no Brasil.
E na época até eu fiz um curso, primeiro curso com o Peter Norvig, que é um cara que começou a inteligência artificial, e foi quando eu gostei. Então foi desde 2009 eu comecei a me aprofundar nessa área, e eu comecei a trabalhar com agentes inteligentes. E depois disso eu parei, né? Não pude mais continuar o estudo. Fui para a indústria. Aí trabalhei como consultora SAP. Fiz academia SAP, especificamente MM, materiais. Gostei muito também. Mas aí eu sempre fui curiosa, como eu disse, gostei da pesquisa. Falei assim, vou voltar. Aí eu voltei para São Carlos. Eu fui trabalhar em São Paulo, voltei para São Carlos. E aí eu prestei a seleção, né, o processo seletivo do mestrado do ICMC. Mas primeiro eu entrei como aluno especial em 3 disciplinas diferentes, distintas, assim. Então, recuperação de informação, sistemas embarcados e web media. E aí, sistemas embarcados me encantou. E aí eu parti para essa área. E qual é a definição de sistemas embarcados? Você pode pensar sistemas embarcados como... Hoje eu trabalho com um drone. Então, como um dispositivo que tem uma placa, tu vai programar e vai fazer um determinado comando. E o que a gente pode fazer com sistemas embarcados? É interessante essa pergunta porque tem assim, o céu é o limite. Então, na minha área específica, um dos projetos que eu trabalhei foi de um outro doutorando, agora doutor, em que ele desenvolveu o próprio VANT, que é veículo aéreo não tripulado. Então, ele desenvolveu e aí não era simplesmente você controlava por um controle remoto, não. Ele deixou o drone autônomo. Então, ele pegou uma placa, no caso desse projeto, começou com uma placa Edison, e foi mudando os tipos de placas, que permitia um controle remoto do drone. Então, essa é uma possibilidade. Ele programava que o drone queria fazer a missão, e o drone sozinho levantava voo, fazia a missão e depois ele pousava. Então, esse foi um dos projetos que eu pude trabalhar, que aí foi quando eu me apaixonei mais ainda. Aí não teve jeito. Aí foi amor. Fernanda, eu também vi que você teve uma experiência de estudar no exterior. Como que foi para você? Esse projeto foi a base. Teve um processo da rede macro de universidades da América Latina e eu me inscrevi nesse processo e dentre todas as pessoas que se inscreveram, eles selecionariam 3 pessoas de cada universidade. Então, 3, acho que o Rio de Janeiro estava participando, a Federal do Rio, de Minas, a USP também. Então, eu fui selecionada entre essas 3 pessoas, meu projeto. Eles escolheram meu projeto. E aí eu fiquei muito feliz, né? Porque seria uma experiência a mais e eu ia poder trabalhar exatamente o que eu estava trabalhando aqui no mestrado. Então, seria uma experiência única para mim. E aí eu me inscrevi para a Colômbia, em Medellín, que é a cidade tecnológica, mas eles diretamente não trabalham com VANT lá, com essa parte de manipulação de imagens. Então nós entramos lá sendo pioneiros na parte de pesquisa com VANT. E foi muito, muito, muito bom. Eles me deram aporte em tudo. Foi uma experiência única, tanto profissional quanto pessoal. Então lá nós tivemos todo o aporte que precisávamos. O que aqui nós não tínhamos recurso, porque aqui o estudo nós não conseguiríamos não conseguiríamos fazer o estudo de caso que nós pudemos fazer lá. Lá a universidade nos ofereceu, além do aporte, eles têm fazendas. Então nós pudemos fazer voos com os
vantes nas fazendas. Então, coletamos vídeos, imagens de diversas linhas de cultivo, porque o objetivo era fazer a extração de informação do vante para poder manipular essas informações e poder realmente, desses dados, ser informação útil para o usuário, através de uma plataforma web acessível para os usuários poderem interagir, entender os seus dados. Então, é sempre importante fazer uma pesquisa fora do país, um estágio. Sim, eu considero, como eu disse, tanto pessoal quanto profissional, porque tu acaba se imergindo na cultura, faz essa imersão de cultura. Teve um choque cultural muito grande, porque lá eles são pessoas, pelo menos no ambiente que eu convivi, são pessoas extremamente metódicas. Então, eu tive que aprender a conviver com eles. O outro idioma, tu tem que realmente ter uma imersão, e o conhecimento agregado é imenso, é fantástico. Foi uma das melhores experiências que eu tive. Sem contar que lá eu pude ir em congressos, eu conheci professores, não só da Colômbia, conheci professores do Chile, e foram pessoas que são, cada um importante na sua área. Então eu pude fazer um network muito grande que pôde contribuir diretamente para o meu projeto. Isso é muito bom. Sim, e agregou que na minha própria defesa do mestrado, esses professores foram convidados e foi muito gratificante tê-los. Eles vieram para sua banca de mestrado? Sim, vieram. Na verdade, o professor, um foi por conferência, né, videoconferência, e o outro ele veio pessoalmente. E fez um convênio com a nossa universidade também. Então agora nós temos um convênio direto do ICMC, da USP aqui, ICMC, com a Universidade Nacional da Colômbia, em Medellín. Que facilita esse tramite. Com certeza. Tanto para os estudantes da Colômbia, de Medellín, virem para cá, da UNAL, quanto aqui do ICMC irem para lá. Já tem portas abertas. Então, nós, além de sermos pioneiros, tem essa porta aberta para vocês, cientistas que gostam da área de sistemas embarcados, poderem ir para ter essa experiência que eu tive também e aproveitar ao máximo. Fernanda, como foi desenvolver um curso de difusão científica para pessoas de terceira idade? Eu já trabalhei na ETEC nos cursos técnicos, os estudantes eram ecléticos, então tinha adolescentes, tinha idosos. Eu já dei aula para criança e eu gostava muito. E aí foi um desafio. Quando eu fiz essas disciplinas antes de entrar no mestrado como aluna especial, para conhecer, saber que área que eu ia, depois de tanto tempo sem estudar, eu precisava saber o que é que eu quero fazer, né? E aí eu conheci uma professora, Maria da Graça, e ela nos convidou todas as pessoas da turma, se quisessem, para colaborar nesse projeto, nesse curso de difusão. E eu sempre gostei, sempre fiz trabalho voluntário, sempre gostei de ajudar, porque eu acredito na cadeia do conhecimento. Eu acredito que o que eu sei, posso contribuir com alguém, e aí essa pessoa contribui com o conhecimento de outra pessoa. Então, eu falei assim, eu posso. Eu tinha disponibilidade, não estava fazendo nada. E aí eu fui trabalhar com ela. Comecei como auxiliando, como monitor nos cursos. E aí, desde então, não parei, porque é muito gratificante passar um pouco do teu conhecimento para as pessoas que buscam conhecimento. E são a terceira idade, os idosos, eles têm sede de conhecimento, sabe? E aprendem também, assim como qualquer outra pessoa. E eles, eu amo eles, são lindos. E todo final, então quem está nos assistindo, a USP oferece um curso de difusão para aprender a mexer no smartphone. Pode se inscrever, todo semestre tem. E é muito bom. E você continua trabalhando com esse projeto? Eu tive que parar para a defesa do meu mestrado,
mas eu pretendo voltar agora, o próximo semestre eu já volto, porque é gratificante. Como eu disse, é gratificante passar o conhecimento para outra pessoa e ela ver a felicidade que eles ficam. Hoje eu consegui entrar no Facebook. Hoje eu aprendi a mandar as minhas fotos para a nuvem. Agora eu não perco mais foto. E eles ficam muito felizes. E são coisas que é importante, porque hoje a sociedade é uma sociedade digital. Fernando, o que é computação em nuvem? Computação em nuvem pode pensar como algo muito simples, apesar de parecer coisa de outro mundo. O que é a nuvem? Não é a nuvem do céu, não. Mas, no começo, e a gente sempre pode pensar assim, eu tenho um dado no meu computador, fotos, e aí meu computador deu algum problema e eu perdi tudo que eu tinha. Então isso era recorrente. E aí um jeito de não perder as coisas, mandar para algum lugar. Hoje todo mundo manda para alguns sites de armazenamento. Então essa ideia de ter algum lugar para salvar tuas coisas foi tomando cada vez mais um potencial. E aí é muito interessante pensar assim, eu tiro uma foto aqui, essa minha foto, ela vai direto, não sei como meu celular faz isso, mas vai direto pro Google, vai direto pro Dropbox e tá lá, salvo para sempre. Acabo não perdendo nada. E como acontece isso? Não faz mágica. Então, vai para um servidor, geralmente físico, então que tem processadores que guardam a informação para ti. Então eu posso resumir que essa nuvem nada mais é que um local físico mesmo, onde eu mando a informação para ficar salva ali, bonitinha, e eu posso acessar essa informação de onde eu quiser, a hora que eu quiser, desde que eu tenha uma conexão com a internet. E fica lá para sempre? Para sempre. Como que, se eu quiser, eu posso excluir? Pode excluir, pode recuperar, pode pegar, editar as fotos, inclusive fotos, arquivos. Hoje a facilidade é tão grande, tu pode inclusive criar um arquivo diretamente na nuvem. E lá pode editar, pode inserir imagens, fazer planilhas, tudo. O céu é o limite, nem o limite mais. Para computação em nuvem. Para computação em nuvem. Então, esse assunto está super em alta. Sim. E decorrente dele surgiu necessidades. Como a internet das coisas, a internet dos drones. Então, a tecnologia avança muito rápido. E o que seria a internet das coisas? A internet das coisas é um conceito relativamente novo, que surgiu a necessidade de coisas mesmo se comunicarem. Então, eu tenho um drone que pode se comunicar com outro drone. Então, vários drones que se comunicam com outros drones. A facilidade que eu tenho dessa comunicação com certeza nos auxilia para poder extrair informações mais fáceis e também essa comunicação já fica guardada, os dados na nuvem. Tem um projeto na ETEC, aqui de São Carlos, de uma bicicleta inteligente. Então, hoje, o que eu penso? Então, eu tenho um relógio que marca os meus batimentos, ele conversa com o meu celular. São duas coisas que se comunicam. A bicicleta se comunica também com o meu celular. Então, são dispositivos, são coisas que se comunicam. Através da internet. Através da internet. E pode ser por frequência, né? Então, existem alguns meios. E disso surgiu agora um tema super em alta, novo, que é o que eu estou trabalhando ultimamente, que é a internet dos drones.
Então surgiu essa nova necessidade e a partir daí eu desenvolvi uma arquitetura para Avantes, né, para drones. E essa arquitetura faz a parte de comunicação. Então, de drone com drone. Vamos para um breve intervalo e voltamos rapidinho.